Assunto: Mapeamento da história da música de adoração contemporânea. Lester. Seu trabalho recente tem sido mapear a historiografia da música de adoração contemporânea. Quando vemos a história da música de adoração contemporânea em lugares como a Wikipédia, vemos uma representação parcial e imprecisa. É como a história dos cegos descrevendo diferentes partes de um elefante. Assunto: Foco na era dos Jesus People. Lester. A Wikipédia foca principalmente nos Jesus People e na influência da música nova, impulsionada por guitarras, bem como na criação das primeiras empresas de música de adoração cristã, como a Maranatha Music. Isso é uma parte da história, mas não é a história completa. Assunto: Dinâmicas sociais e culturais. Lester. As dinâmicas sociais e culturais são um componente, mas há mais além dos Jesus People. A teologia e o compromisso com a fidelidade às Escrituras também são cruciais. A origem desse movimento não começa apenas com os Jesus People, mas remonta décadas antes, com teologias de louvor e adoração, práticas contemporâneas e até mesmo missões em regiões como o Ártico canadense. Assunto: ênfase na Bíblia e reinterpretação da adoração contemporânea. Lester. Ao enfatizar o papel da Bíblia, a história da adoração contemporânea é reinterpretada. Os inovadores desse novo estilo de adoração eram motivados por um desejo de seguir fielmente as Escrituras. Isso também traz uma nova perspectiva sobre as chamadas guerras de adoração, onde os defensores desse novo estilo viam seus oponentes como pedindo uma abordagem contrária às Escrituras. Portanto, a ênfase na Bíblia redefine a narrativa e oferece uma lente diferente para entender essa evolução na adoração religiosa. Assunto: Influência de Reg Lascelles. Lester. Reg Lascelles, um empresário aposentado, teve um papel significativo no desenvolvimento da teologia de adoração. Mesmo sem credenciais formais, sua abordagem influenciou o pentecostalismo global e parte do evangelicalismo. Ele foi capaz de fundamentar sua teologia na interpretação pessoal das Escrituras e na busca pela fidelidade. Assunto: Diferentes fluxos de pensamento. Lester. Existe um ponto onde esses dois fluxos diferentes entram em jogo. Você pode perceber como os fluxos externos aparentemente semelhantes podem ser muito diferentes em termos do que está acontecendo. Vamos falar sobre esses fluxos, como você os identificou e como eles se encaixam. Assunto: Analogia dos rios Gift e Gap. Lester. Usamos a analogia de dois rios paralelos, chamados Gift River e Gap River, para identificar dois pensamentos centrais. No Gift River, as pessoas veem o novo caminho de adoração como um presente de Deus, restaurando a igreja através do louvor para experimentar a presença de Deus. No Gap River, há preocupação com a lacuna entre as formas antigas e as contemporâneas de adoração, adaptando-a para atrair e manter as pessoas. Assunto: Influência nos cultos de hoje. Lester. Nos dias de hoje, muitas vezes, os conjuntos de adoração são musicalmente conduzidos e menos restritos por ordens litúrgicas. A preocupação principal é permitir que a congregação encontre o divino através do louvor e adoração. Um exemplo é analisar a música do Hillsong, onde há sessões distintas de louvor e adoração. Em outros contextos, como na liturgia luterana, a ordem litúrgica pode ser mais restritiva. Assunto: Função da música. Lester. A função da música varia nos diferentes fluxos. No Gift River, a música busca permitir que as pessoas encontrem o divino, enquanto no Gap River, a música pode ter uma função ligeiramente diferente. Cada fluxo tem sua própria abordagem em relação à música e à adoração. Assunto: Conclusão adiada. Lester. Estamos chegando ao final desta parte da discussão sobre os fluxos de adoração. Na próxima parte, podemos continuar discutindo as implicações desses fluxos e como eles moldaram a música e a adoração contemporâneas. Fico ansioso para continuar a conversa. Assunto: Origens das canções de adoração. Lester. Parece que a maioria das canções de adoração vem do lado do rio Gift. No entanto, as pessoas do Gap tendem a escrever musicais no passado, como os musicais dos anos 60 e 70, que se concentravam mais no evangelismo e alcance. Assunto: Teologia por trás das canções. Lester.
Durante o início do movimento, dos anos 1940 aos anos 1960, eles cantavam canções familiares como Amazing Grace, mas a teologia por trás das músicas estava mudando. A teologia sustenta as músicas e é o que torna esse movimento tão fascinante, pois podemos detectar a teologia que eles estavam usando. Assunto: diferenças nas abordagens musicais. Lester. Os compositores das músicas do Gap tendem a focar mais na estrutura e na melodia, enquanto os do Gift têm uma abordagem mais inspirada e orientada pela experiência espiritual. As músicas das pessoas do Gap podem ter menos conteúdo lírico em comparação com as do Gift. Assunto: raízes pentecostais e teologia Lester. As raízes do movimento vêm de uma sensibilidade pentecostal, que é uma busca pela presença manifesta de Deus. A teologia bíblica desenvolvida pelo ministro pentecostal canadense Reg Lascelles, no final dos anos 1940, influenciou profundamente o movimento e se espalhou rapidamente pela América do Norte e internacionalmente. Assunto: importância da teologia Lester. É importante destacar que a base do movimento é a teologia, não apenas a música. A teologia molda as práticas e as canções de adoração, tornando-o um movimento guiado por convicções espirituais profundas. Assunto: conclusão adiada. Lester. Vamos deixar por aqui nesta parte da discussão sobre as origens das canções de adoração e a influência da teologia. Na próxima parte, podemos continuar explorando como essa teologia moldou a música e a adoração contemporâneas e como isso se reflete nas práticas de hoje. Assunto: influência teológica de Reg Lascelles, Lester. Reg Lascelles, um empresário aposentado de Toronto, teve uma revelação após uma série de experiências, incluindo um serviço de igreja plano em Abbotsford. Ele estava buscando a presença manifesta de Deus e foi inspirado por Salmo 22:3, que diz que Deus habita nos louvores de Israel. Lascelles começou a dedicar-se ao louvor, mesmo nos banheiros da igreja, e testemunhou o poder da presença de Deus em suas reuniões de adoração. Assunto: teologia do louvor e adoração. Lester. Lascelles desenvolveu uma teologia baseada na ideia de que Deus habita nos louvores e que o louvor contínuo é um mandamento bíblico. Ele reagiu contra a ideia pentecostal de que a ação espiritual só ocorre quando se sente um movimento imediato de Deus. Lascelles enfatizou a importância de iniciar os serviços com louvor, que conduziria à adoração quando a presença de Deus fosse sentida. Assunto: desenvolvimento do movimento Lester. Lascelles desenvolveu sua teologia do louvor e adoração em 1946-1947, após uma turnê pela Colômbia Britânica e pastoreou igrejas em Vancouver. Sua influência se espalhou e indivíduos como Howard Versinski, fundador da CCLI, foram profundamente impactados por sua teologia. A interpretação da teologia bíblica e a confiança nas promessas de Deus eram os pilares desse movimento. Assunto: criação de canções de adoração. Lester. Lascelles não era um teólogo profissional, mas sua busca pela teologia bíblica inspirou a criação de canções de adoração centradas em louvor e adoração. Sua teologia influenciou compositores e líderes de adoração, incluindo Howard Versinski. Assunto: conclusão adiada Lester. Este é um aspecto crítico do livro, destacando como as convicções teológicas enraizaram os movimentos de louvor e adoração. Continuaremos explorando essa influência nas próximas partes da conversa. Assunto: sensibilidade ao espírito e fluxo na adoração Lester. É interessante notar que a sensibilidade ao espírito desempenha um papel crucial na condução da adoração. Músicos que lideram o louvor precisam desenvolver a habilidade de sentir o movimento do espírito e ajustar o ritmo e a intensidade da música de acordo. Isso envolve uma conexão profunda com a música e um entendimento intuitivo de quando e como conduzir as pessoas em direção a um encontro significativo com Deus. Assunto: interpretando a teologia na música Lester. Além disso, a interpretação teológica da música desempenha um papel importante. Os músicos precisam entender o contexto em que uma música será usada, como em um momento de oração, e adaptar a música para criar um fluxo harmonioso com a adoração. A escolha de músicas que engrandecem a Deus e preparam o ambiente para a manifestação da presença divina é fundamental. Assunto: uso de hinos na adoração Lester.
É interessante observar que o movimento inicial de louvor e adoração fazia uso de hinos para glorificar a Deus e antecipar sua presença. Os músicos também podem aprender com essa abordagem, utilizando hinos de maneira criativa para criar momentos significativos de adoração. A variação nas melodias e ritmos, juntamente com uma sensibilidade à congregação, ajuda a criar uma experiência rica na adoração. Hudson Cornwall e a aceitação do movimento da chuva serôdia. Lester. A disseminação mais ampla do movimento da chuva serôdia entre os pentecostais estabelecidos ocorreu através de figuras como Judson Cornwall, que desempenharam um papel crucial na mediação entre a abordagem da chuva serôdia e o pentecostalismo mais amplo. Através de figuras como Cornwall, houve uma expansão da teologia subjacente, mas o núcleo fundamental da teologia permaneceu consistente. O que é interessante é que, à medida que o movimento se expandia, muitos líderes de louvor e adoração continuavam a citar ou aludir ao Salmo 22:3, destacando a ideia de que Deus habita nos louvores de seu povo. Assunto: impacto contínuo do Salmo 22:3. Lester. O impacto contínuo do Salmo 22:3 é evidente em como líderes de louvor modernos ainda se referem a essa passagem bíblica e a incorporam em suas músicas e práticas de adoração. Até mesmo artistas contemporâneos, como Leland, baseiam suas canções nesse princípio teológico. Isso demonstra como o movimento da chuva serôdia e sua ênfase na presença manifesta de Deus continuam a influenciar a maneira como as pessoas experimentam e lideram a adoração nos dias de hoje. Assunto: integração na divindade escolar. Lester. O fato de um aluno da Divinity School na Duke se referir ao Salmo 22:3 durante sua aula de introdução à adoração é um testemunho do impacto duradouro e da relevância contínua da teologia da chuva serôdia. Isso mostra como essa abordagem teológica ainda ressoa e é considerada uma parte valiosa da compreensão da adoração e da relação com Deus. Assunto: conexão com o movimento do Evangelho da Prosperidade. Lester. A conexão entre o movimento da chuva serôdia e o movimento do Evangelho da Prosperidade é notável. Muitas das ideias teológicas e de adoração que emergiram do movimento da chuva serôdia têm pontos de convergência com as ênfases do Evangelho da Prosperidade. Ambos os movimentos enfatizam a instrumentalidade do louvor e da adoração como meio para experimentar a presença manifesta de Deus. Enquanto Reg Lascelles e os seguidores do movimento da chuva serôdia se concentram na ideia de que Deus habita nos louvores de seu povo, os adeptos do Evangelho da Prosperidade veem a adoração como um caminho para receber bênçãos e prosperidade divinas. Assunto: enxerto teológico. Lester. O Evangelho da Prosperidade pode ser visto como um enxerto teológico na abordagem da chuva serôdia. Embora não sejam exatamente os mesmos versos ou abordagens, há uma influência e uma sobreposição de ideias. A instrumentalidade causal na adoração, onde o louvor é visto como um meio para acionar a bênção ou a presença de Deus, é um ponto comum entre os dois movimentos. Isso reflete uma tendência de pegar elementos de teologias pré-existentes e moldá-los de acordo com as necessidades e enfases de um novo movimento teológico. Assunto: Charles Trombley e a década de 1970. Lester. Na década de 1970, Charles Trombley se destacou como um pensador de prosperidade que estava claramente envolvido na articulação e adaptação da teologia da chuva serôdia para o contexto do Evangelho da Prosperidade. Seu trabalho e publicações mostram como essa conexão e enxerto teológico podem ser rastreados e documentados historicamente. Isso ressalta a capacidade dos movimentos teológicos de se influenciarem mutuamente e de se adaptarem às mudanças culturais e contextuais. Assunto: a incorporação das práticas na liturgia. Lester. A incorporação das práticas contemporâneas de louvor e adoração em contextos litúrgicos mais clássicos, como o luteranismo conservador, pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para a criatividade e inovação. Uma abordagem possível é encontrar maneiras de conectar as práticas contemporâneas de louvor com elementos litúrgicos já estabelecidos, como os sacramentos. Por exemplo, ao adotar canções populares com uma base teológica sólida, pode-se considerar sua inserção após momentos de proclamação do Evangelho ou reflexão teológica,
criando um fluxo coeso que culmina na celebração da Eucaristia. Dessa forma, a música contemporânea pode ampliar a experiência litúrgica, sem desviar da teologia e prática sacramental. Assunto: combinação de estilos musicais. Lester: a combinação de estilos musicais, como hinos tradicionais e canções contemporâneas, é uma abordagem eficaz para acomodar uma variedade de preferências musicais em uma liturgia. A chave está em encontrar uma maneira habilidosa de tecer os diferentes estilos de forma fluida e significativa. Isso não apenas mantém a riqueza da tradição, mas também abre espaço para a expressão contemporânea de louvor e adoração. Assunto: duração dos cultos de adoração. Lester: a questão da duração dos cultos de adoração é crucial. Muitas vezes, estamos limitados por padrões culturais e expectativas de tempo. No entanto, como você mencionou, se o culto for autêntico, envolvente e significativo, as pessoas podem estar dispostas a dedicar mais tempo para a experiência. Uma abordagem equilibrada seria oferecer cultos de diferentes durações para acomodar diferentes estilos de envolvimento e preferências. Assunto: envolvimento dos participantes. Lester: o objetivo é criar uma experiência de adoração que envolva profundamente os participantes, permitindo-lhes encontrar a presença de Deus e se dedicar à adoração. Se os cultos forem autênticos e significativos, as pessoas podem estar dispostas a investir tempo e energia em uma experiência espiritual rica. Swing Hong: concordo totalmente com suas observações. A chave está em encontrar maneiras criativas de incorporar as práticas contemporâneas de louvor e adoração dentro da estrutura litúrgica estabelecida. Isso envolve não apenas a seleção de canções, mas também o fluxo geral do culto, a disposição dos elementos litúrgicos e a forma como eles se conectam. A flexibilidade é fundamental para criar uma experiência significativa para todos os participantes. Lester: exatamente. E acho que, em última análise, o objetivo é que as pessoas encontrem uma profunda conexão espiritual e uma experiência de encontro com Deus, independentemente do estilo musical ou da tradição litúrgica. A música é uma ferramenta poderosa para facilitar essa conexão e criar um espaço para a presença de Deus ser experimentada. Swing Hong: absolutamente, e a jornada de adaptação e inovação na adoração é contínua. À medida que as comunidades de fé evoluem e enfrentam novos desafios culturais, a criatividade e a abertura para explorar novas abordagens são essenciais para criar uma experiência de adoração autêntica e significativa. Lester: completamente de acordo. Continuar explorando e aprendendo juntos é fundamental para enriquecer a prática da adoração e nutrir a vida espiritual da comunidade. Lester: você tocou em um ponto importante sobre a alternativa visão dos sacramentos e como diferentes tradições cristãs nos Estados Unidos enfatizam esses elementos de maneiras diversas. No entanto, é importante notar que o rio de louvor e adoração não necessariamente nega ou substitui a visão sacramental dos pães e vinho como veículos da presença de Deus, mas sim oferece uma ênfase complementar. O foco está em como a música e a adoração podem ser meios poderosos para experienciar a presença divina, coexistindo com as práticas sacramentais. A visão alternativa dos sacramentos, como você mencionou, é mais um aspecto da complexa paisagem religiosa dos Estados Unidos, onde diferentes interpretações teológicas e práticas litúrgicas encontram espaço. O rio de louvor e adoração enfatiza a participação ativa, o envolvimento emocional e a experiência direta da presença de Deus por meio da música e da adoração congregacional. Na história religiosa americana, vemos uma variedade de perspectivas teológicas e práticas litúrgicas, e o crescimento do movimento de louvor e adoração é uma expressão desse diversificado panorama. É interessante observar como diferentes comunidades cristãs exploram e enfatizam diferentes formas de experienciar a presença divina, seja por meio da Eucaristia, da música congregacional ou de outras práticas espirituais. Swing Hong: concordo plenamente. O fenômeno do rio de louvor e adoração não necessariamente implica uma substituição direta das visões sacramentais tradicionais, mas oferece uma abordagem complementar para experimentar a presença de Deus. Ambas as perspectivas podem coexistir e enriquecer a vida espiritual das comunidades. Na era contemporânea,
Vemos uma diversidade de abordagens dentro do cristianismo cultural, onde as práticas de louvor e adoração desempenham um papel significativo ao lado das tradições sacramentais estabelecidas. Lester, exatamente. É uma representação da rica tapeçaria da fé nos Estados Unidos, onde diferentes tradições e interpretações teológicas encontram seu lugar. O movimento de louvor e adoração, com sua ênfase na música e na experiência espiritual, oferece uma maneira única de as pessoas se conectarem com Deus e expressarem sua fé. Swing Hong. Foi um prazer discutir esses tópicos e explorar as interseções entre a música, a adoração e a teologia ao longo da história religiosa americana. Espero que esta conversa tenha proporcionado insights valiosos e perspectivas interessantes para nossos ouvintes e leitores. Lester, definitivamente. E como sempre, as conversas sobre fé, prática religiosa e expressões culturais continuam evoluindo. Estou ansioso para ver como essas tradições e movimentos continuarão a influenciar e moldar a experiência religiosa no futuro. Swing Hong. Absolutamente. Obrigado por esta discussão esclarecedora e significativa. Estou ansioso para continuar aprendendo e explorando juntos em nosso estudo contínuo da história religiosa e espiritualidade. Lester, o prazer é meu. E para nossos ouvintes, obrigado por nos acompanhar nesta jornada de exploração e reflexão. Até a próxima vez. Swing Hong. Até logo e que todos vocês possam continuar a explorar, crescer e encontrar significado em sua jornada espiritual. Lester. Isso é uma observação importante, e eu concordo que o título do livro, Louvor e Adoração Contemporâneos, um estudo histórico e teológico, ajuda a englobar as diversas perspectivas e tradições dentro desse movimento. Combinando os termos louvor e adoração, vocês conseguiram criar uma abordagem abrangente que ressoa com diferentes grupos e identidades religiosas, tornando o livro acessível e relevante para um público amplo. Swing Hong. Definitivamente, a escolha do título reflete nossa intenção de incluir todas as vozes e perspectivas, independentemente dos termos específicos que usam. A história e a teologia por trás do movimento de louvor e adoração contemporâneos são complexas e diversas, e o título do livro reflete essa diversidade. Lester, isso é fundamental para garantir que a riqueza da experiência religiosa e cultural seja representada de maneira precisa e abrangente. O livro é uma valiosa contribuição para o estudo e a compreensão desses fenômenos, permitindo que os leitores explorem as diferentes expressões de fé, música e adoração ao longo do tempo. Swing Hong. Exatamente. Esperamos que o livro inspire os leitores a refletirem sobre as conexões entre música, espiritualidade e teologia, e como essas conexões evoluíram e continuam a moldar a experiência religiosa contemporânea. Lester. E assim, enquanto exploramos a complexa história do movimento de louvor e adoração contemporâneos, lembramos que a busca espiritual é um processo em constante evolução, onde diferentes expressões e práticas coexistem e influenciam umas às outras. Swing Hong. Muito verdadeiro. E assim, encerramos esta conversa com a certeza de que a jornada de descoberta, reflexão e exploração espiritual é um caminho contínuo, repleto de insights e aprendizados. Obrigado a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesta discussão enriquecedora. Lester. Sim, agradecemos a todos por se juntarem a nós nesta jornada. Continuem buscando, questionando e explorando. E que cada passo ao longo do caminho seja uma oportunidade para crescer espiritualmente e conectar-se de maneira mais profunda com o divino. Swing Hong. Até a próxima vez. E que todos encontrem significado, propósito e inspiração em suas jornadas espirituais.